Cultura com farofa, uma leitura da cozinha popular brasileira. Da feira livre ao prato. Vim de Minas Gerais para o Rio Grande do Sul há 10 anos e meu trabalho combina o terroir mineiro e o gaúcho. Terroir se refere à origem, é a assinatura da terra, a impressão digital de um lugar. Se trata de um conjunto de fatores naturais e humanos: clima, solo, relevo e tradições de cultivo. A meu ver, a melhor forma de conhecer o terroir de um lugar é frequentando as bancas de pequenos produtores nas feiras livres. É onde estão os agricultores e artesãos que dão base para nossa rica e diversa cozinha popular brasileira. Com os ingredientes disponíveis no nosso entorno, os sabores culinários apresentados a nós ao longo da vida, nossa memória afetiva e intuição, criamos e mantemos costumes na cozinha. Isso, a meu ver, é cultura alimentar. Lembre-se que cozinhar é uma prática a ser desenvolvida com paciência, capricho, organização e observação. Através da experiência, aprendemos as técnicas e medidas que mais nos agradam e, assim, construímos repertório. Aconselho registrar os processos por escrito. Tudo começa com o refogado. Refogar é cozinhar rapidamente em alguma gordura, em fogo controlado. Chamamos de refogado uma combinação de vegetais aromáticos que, soltando seus sucos, dão uma base de sabor para os pratos. Deixamos refogar mais ou menos tempo, de acordo com os aromas desejados. Os vegetais aromáticos escolhidos variam de região para região: cebola branca ou roxa, pimentões, talos de coentro, gengibre fresco, etc. Em Minas, costuma-se amassar alho e sal num pilão de madeira. Ao final do refogado, entram especiarias secas moídas na hora: sementes de coentro, pimenta do reino branca ou preta, cominho. Temos especiarias brasileiras muito maravilhosas, como o colorau, por exemplo, feito das sementes vermelho vivo do urucum incorporadas com fubá. Temos também a cúrcuma ou açafrão da terra, uma raiz seca e moída em pó. Faça seus experimentos, divirta-se. Tudo termina com o cheiro verde. Quando a temperatura começa a baixar, adicionamos ervas frescas picadas ou rasgadas. O ideal é que não estejam molhadas. Nosso cheiro verde mais tradicional é composto de cebolinha e salsinha, comum em trio com o coentro. Além dessa base, usa-se manjericão, sálvia, alecrim, entre outros. Copo Lagoinha. A medida de copo usada nessa cartilha se refere ao copo americano. De design brasileiro, foi criado pelo mineiro Nadir Figueiredo em 1947. Em Belo Horizonte, minha cidade natal, o copo americano é carinhosamente chamado de copo Lagoinha, homenageando a região de mesmo nome, considerada tradicional da boemia na cidade. O conteúdo do copo é equivalente a 190 ml. Baião de 2. Arroz e feijão. Essa combinação não falha. Nutricionalmente completa e muito versátil, está presente em toda a mesa brasileira. Dessa dupla fazemos o baião de 2, nascido no Nordeste, tradicionalmente feito com feijão de corda ou macaçá, tendo muitas adaptações com outros feijões, com carne seca, etc. Sendo assim, apresento minha receita. Em uma panela em fogo médio, com um fio de azeite de oliva, coloque 2 copos de arroz branco ou parboilizado, sem lavar, e mexa até que comece a ficar brilhante. Dá para ouvir estalinhos dos grãos pedindo água. Junte sal a gosto e adicione água quente com cuidado, cobrindo até um dedo acima dos grãos. Deixe cozinhar com a tampa entreaberta, até que a água seque e o arroz fique macio. Experimente e reserve. Deixe de molho por 1 hora mais ou menos 2 copos de feijão fradinho.
Escorra e dispense a água. Cozinhe em fogo médio coberto com água até que os grãos fiquem macios. Tempere com sal a gosto, escorra e reserve o caldo e o feijão cozido. Pique miudinho em quantidades iguais: cebola, pimentão vermelho ou amarelo, pimenta de cheiro. A cambuci é a mais comum aqui. E tomate sem semente. Reserve. Numa frigideira grande em fogo médio, junte uma colherada generosa de manteiga com um dente de alho em lâminas e doure até perfumar, cuidando para não amargar. Junte 2 copos de arroz e 2 de feijão preparados antes. Mexa e vá pingando o caldo reservado sem ensopar. Junte o restante dos vegetais, que chamamos de salada do baião. Refogue rapidamente, deixando ainda frescos. Desligue o fogo e finalize com cubos de queijo colonial. O tradicional é o queijo coalho dourado em manteiga de garrafa. Junte cheiro verde picado e rasgue folhas de coentro sobre o prato, como é de costume. Sirva. Kibebe. Palavra de origem no idioma africano quimbundo da região de Angola, com um correspondente de origem tupi, kibebê. Trata-se de uma papa feita de abóbora de pescoço, conhecida também como girimum. A abóbora é cozida e amassada ao ponto de pirão, às vezes reforçada com farinha de milho. Esse prato é parte da cozinha gaúcha preta, muito presente na culinária dos quilombos e terreiros. Por ser a mais comum nas feiras locais, apresenta o kibebe feito com abóbora cabotiá. Aqueça o forno a 200 graus. Lave bem a casca de meia abóbora cabotiá. Deite um fio de azeite em uma assadeira e coloque a metade da abóbora com a casca para cima, fazendo assim uma casinha para que a polpa cozinhe com o vapor. Asse até que fique macia. Teste espetando com um garfo, que deve perfurar com facilidade. Retire do forno e cave a casca com uma colher, removendo as sementes. Retire a polpa e transfira para um liquidificador. Bata até ficar liso. Numa panela em fogo médio, refogue uma cebola cortada em meias luas com uma boa colherada de manteiga. Desligue o fogo e despeje a polpa da abóbora sobre o refogado. Misture bem e tempere com sal a gosto. Esse prato costuma ser servido com frango ou peixe, mas pode ser servido com vários pratos do nosso dia a dia. Sopa de feijão carioca com quiabo. O quiabo é um ingrediente muito especial, originário do continente africano. Presente na mesa do dia a dia e em celebrações religiosas, é um vegetal delicioso e muito nutritivo. Pode ser preparado salteado em frigideira bem quente, ensopado e até mesmo cru. Tem por memória afetiva o frango com quiabo, iguaria da culinária de Minas Gerais. Comece colocando o feijão carioca de molho da noite para o dia, coberto com bastante água. Recomendo preparar 500 gramas de feijão por vez. Escorra. Numa panela em fogo médio, cubra 500 gramas de feijão demolhado com 2 litros de água e 3 folhas de louro. Não tampe a panela, para que não transborde ao ferver. Seja paciente e supervisione o cozimento, adicionando mais água se necessário. Cozinhe sem sal para não romper a casca dos grãos, até que fique macio, sem desmanchar. O tempo aproximado é de 1 hora. Quanto mais novo o feijão, mais rápido o cozimento. O tempo vale a pena, já que rende bastante. Se quiser, congele parte do preparo antes de temperar. Só utilize panela de pressão se tiver prática. Numa panela em fogo médio com um fio de azeite, refogue 2 dentes de alho ralados e uma colher de colorau. Assim que o alho perfumar a cozinha, adicione o feijão cozido ao refogado em conchadas. Tempere com sal a gosto. Corte batatas em cubos e junte ao feijão, cozinhando até que fiquem macias. Deixe o caldo engrossar um pouco. Corte uns 8 quiabos na diagonal em rodelas grossas, dispensando a cabeça.
Mantenha o quiabo seco durante todo o manuseio. Numa frigideira em fogo alto, com azeite de oliva, toste os quiabos, salteando. O movimento de saltear consiste em movimentar a frigideira para frente e para trás, alternando entre deixar o vegetal parado e repetir o movimento para que doure bem de todos os lados. Tempere com sal e esprema meio limão sobre as rodelas para cortar o visco. Junte o quiabo ao feijão e sirva com sua pimentinha favorita. Angu de milho verde. Angu, polenta e quenga são mingaus feitos de milho, seja de fubá de moinho de pedra ou dos grãos do milho verde direto da espiga. Os preparos variam assim como os nomes. O angu é feito de fubá cozido em água sem tempero, geralmente servido frio em ponto de corte. A polenta, muito similar ao angu, é temperada e servida cremosa ou chapeada. Meu preparo favorito é feito com milho verde, uma espécie de milho de grãos macios. Retire os grãos da espiga usando uma faca de serra, apoiando na tábua. Coloque no liquidificador, cobrindo com água ou leite 2 dedos acima dos grãos e bata até soltar bem o suco. Coar e reservar. Refogue um dente de alho picadinho em uma colherada de manteiga. Adicione o suco de milho. Cozinhe bem, mexendo com uma espátula para não empelotar, até que não tenha mais sabor de milho cru. O ponto é de mingau grosso. Leve em média 25 minutos. Tempere com sal a gosto. Sirva com um molho de vegetais ou carne. Molho de cogumelo. Por muito tempo, tratamos os cogumelos como ingredientes exóticos, tendo como referência as espécies japonesas. Hoje, sabemos que os fungos comestíveis fazem parte do repertório indígena, como, por exemplo, os cogumelos Yanomami, que ganharam fama recentemente, sendo inclusive exportados. Aqui, na região, temos uma produção grande de cogumelos variados, de produção agroecológica e com preço acessível. A seguir, apresento um preparo feito com shimeji, a espécie mais encontrada nas feiras locais. Esse molho é bem versátil e pode ser servido com macarrão, pão francês, arroz, etc. Com as mãos, separe os cogumelos um por um da base principal, deixando como se fossem floretes. Numa frigideira bem quente, com um fio generoso de azeite, adicione os cogumelos. Tempere com colorau e páprica defumada. Salteie, deixando dourar bem e até que a textura fique macia e agradável. Adicione tomates cereja cortados ao meio com o corte para baixo. Deixe dar uma tostadinha sem mexer. Solte o fundo com um pouquinho de cachaça e meio copo de molho de tomate. Tempere com sal e pimenta do reino e finalize com cheiro verde. Sugiro servir com o angu de milho verde apresentado anteriormente. Farofa. O mais emblemático dos preparos da cozinha popular brasileira é praticamente uma filosofia. A farofa remete às nossas origens indígenas e africanas. Feita de infinitas combinações com nossas diversas farinhas de mandioca ou milho, com a farofa fazemos grandes celebrações e alimentamos a vida cotidiana. É impossível conter esse preparo em uma única receita. Portanto, vou desenhar uma fórmula e te convido a fazer seus experimentos. O céu é o limite. Escolha sua farinha. A mais comum nos mercados é a de mandioca. A gordura em abundância é o que faz a farofa ficar crocante. Manteiga de garrafa, azeite de oliva ou dendê. Os complementos são muitos. Feijões, milho, ervilha, embutidos defumados, ovos, frutas secas, banana, cenoura ralada. Pode ter também folhas do quintal, como por exemplo, ora pronobis, couve, peixinho da horta. A seguir, apresento a minha preferida.
Numa frigideira larga, de borda mais alta, em fogo baixo, derreta meio tablete de manteiga. Sim, coragem! Adicione uma cebola cortada em meias luas finas e uma pitada de sal. Deixe caramelizar, mexendo para não queimar. Adicione 2 copos de farinha de mandioca, daquelas vendidas em pacote de papel. Junte uma colherzinha de colorau. Quando a farinha começar a dourar, abra um buraco no meio, quebre um ovo e vá incorporando a farinha do entorno aos poucos. Mexa com carinho e paciência, experimentando com cuidado até que esteja crocante e bem bronzeada. Junte uma banana comum picada em cubos médios. Desligue o fogo e finalize com um punhado de cheiro verde picado. Retire da frigideira para parar o cozimento. Experimente e ajuste o sal. Acompanhe com arroz, feijão, legumes grelhados ou carne, montando assim nosso clássico prato feito. Moqueca de banana verde. Na cozinha popular brasileira, existem várias moquecas, cujos ingredientes variam de acordo com a região. Em áreas litorâneas, usa-se peixe, camarão e afins. Longe do mar, temos outros preparos, como por exemplo, a moqueca de ovo. É tradicional e muito poético preparar a moqueca em panela de barro. Mais uma vez, apresento minha receita preferida, que pode ser feita de outros vegetais de textura similar à banana verde, como a batata doce, por exemplo. Encontre bananas bem verdes. Pode ser qualquer tipo de banana, sendo a banana da terra mais usada para esse fim. Retire a casca de umas 4 bananas verdes e corte em fatias transversais na espessura de um dedo. Numa panela bem quente com um fio generoso de azeite, doure as fatias e reserve. No liquidificador, coloque um punhado de amendoim, uma cebola, um dente grande de alho e talos de coentro, batendo bem para formar uma pastinha. Reserve. Corte cebola em meias luas, fatias de tomate e fatias de pimentão vermelho. Numa panela alta em fogo médio, despeje a pastinha e uma lata de tomate pelado amassado com as mãos. Tempere com sal e adicione as fatias de cebola, as bananas douradas e as fatias de pimentão. Tempere com uma pitada de sal e deixe cozinhar até as bananas ficarem macias. Adicione um vidrinho de leite de coco e misture delicadamente, sem desmanchar os pedaços. Finalize com um fio de azeite de dendê e cheiro verde com coentro. Sirva com arroz cozido em leite de coco. Tapioca. Na cozinha brasileira originária, temos variados pães chatos, sem fermentação. A tapioca, feita da goma de mandioca, é o preparo mais conhecido. Servida com variados recheios salgados e doces, ou sem recheio para acompanhar peixes assados ou ensopados. No norte e no nordeste do país, onde é tradicional, encontramos facilmente a goma fresca já pronta. A seguir, uma versão alternativa feita a partir do polvilho doce. Adicione água aos poucos a uma porção de 500 gramas de polvilho doce, mexendo com um garfo até atingir uma textura de lama, aproximadamente 300 ml de água. Se molhar demais, fica parecendo areia movediça. Nesse caso, deixe descansar em temperatura ambiente por uma noite, escorrendo o excesso de água. Quebre em blocos e vá esfarelando com as mãos. A textura ideal da goma é de uma farinha úmida. Guarde refrigerada em pote fechado. Rende várias tapiocas. Coloque sobre uma peneira um pouco mais de meio copo de goma e com as mãos vá esfregando na peneira com um movimento similar ao de ralar, depositando a goma sobre a frigideira fora do fogo. Espalhe um montinho de goma com a ponta dos dedos, formando um disco que cubra bem o fundo da frigideira. Espalhe com delicadeza sem apertar. Salpique a tapioca com sal
e coloque a frigideira em fogo baixo. Deite uma fatia de queijo colonial sobre uma das metades do disco e adicione umas castanhas do Brasil quebradinhas. Quando perceber que o disco se juntou, descolando das bordas, dobre uma metade sobre a outra em meia lua. Não deixe ressecar. Desligue o fogo e passe um pouco de manteiga por cima. Sirva. Feiras. Aqui estão as feiras que costumo frequentar. Feira do Pequeno Produtor de Passo Fundo, Parque da Gare, Avenida 7 de Setembro. Quarta-feira, de 9h30 às 17 horas e sábado, de 6 ao meio-dia. Feiras Ecológicas Conalter. Praça Irmã Maria Catarina, Avenida Brasil Oeste, no Canteiro Central. Sábado, de 6 ao meio-dia. Praça Antonino Xavier, esquina da Rua Paissandu com Rua Tiradentes. Sábado, de 6 ao meio-dia. Chegue cedo, tire suas dúvidas com os produtores e aproveite.